Voltamos aqui então ao preenchimento da matrícula na plataforma gov.br, aqui no balcão digital. Nós estamos aqui na etapa número 9, tá? Preenchendo a matrícula de um candidato que está concorrendo à lista 7, cota 7, no técnico subsequente. A etapa número 9, ela pede aqui os dados da renda. Então, o primeiro campo aqui é o número de moradores na mesma casa. Como nós tínhamos preenchido nas etapas anteriores, nós temos aí 5 moradores, tá? Então nós temos o candidato, né, mais 4 pessoas. E aí nós vamos clicar em enviar e vamos então para a etapa número 10. A etapa número 10, ela se refere à parte da renda, tá? Então lembrando, lá no primeiro vídeo, como eu falei, essa etapa aqui, a 9 e a 10, possivelmente ela não vai aparecer, não vai ser solicitada para aqueles candidatos que estão realizando a matrícula fora das cotas que são para candidatos com rendas inferiores, iguais, né, ou inferiores a um salário mínimo e meio por pessoa, né? Se caso o candidato esteja concorrendo a uma cota que não leve em consideração a parte da renda, ou mesmo ele esteja concorrendo apenas à ampla concorrência, ele não vai precisar preencher a etapa número 9 e 10. Ok? Então vamos continuar aqui com o preenchimento. Aqui, nessa parte do preenchimento do formulário, nós vamos precisar informar aí os dados de todos os membros que compõem a família que moram na mesma residência, né? No caso aqui são 5 membros, conforme eu informei lá anteriormente. Desses 5 membros, então um é o candidato. Os demais, nós vamos colocar aqui no nosso exemplo que ele mora com o pai e com a mãe, né? Ambos trabalham. O nosso candidato é maior de idade, mas ele ainda não trabalha, né? Está desempregado. E ele tem mais 2 irmãos, né? Esses 2 irmãos são menores de idade. Então, vamos lá. Então, o membro 1 é o próprio candidato, né? Nós vamos preencher aqui candidato, né? Então, aqui nós vamos colocar a relação com o candidato e o próprio candidato. Documento de identificação, né? Então a gente vai colocar aqui o documento de identificação do candidato, né? O RG. A gente coloca o RG dele aqui. O membro, ele é maior de idade? Nesse caso ele é, tá? O candidato é maior de idade. Função, cargo no trabalho. Renda bruta, aqui vai ser solicitada a parte da renda, né? E aí a renda, como eu falei, que ela é solicitada é a renda referente aos 3 meses anteriores à inscrição no processo seletivo, tá? No caso aqui, no exemplo do edital que a gente vai fazer, são os meses de setembro, outubro e novembro de 2020, tá? Mas aí dependendo do seu processo seletivo, do seu edital, serão meses diferentes, tá? E até de um ano diferente. No nosso caso aqui, o candidato ele é maior, mas ele acabou de fazer 18 anos e ele não trabalha, né? Ele está desempregado. Então, ele não tem função, não tem cargo, né? Então ele também não tem renda, tá? Então nós vamos informar aqui com valor 0, tá? Dos 3 meses anteriores à inscrição. E aí ele pede a comprovação de renda, né? Desses 3 meses. No nosso caso, como ele não trabalha, a gente não vai informar nada, tá? Como a gente não vai informar nada, ele pede então o upload da carteira de trabalho e a declaração de trabalhador sem renda ou com renda informal. No nosso caso, o nosso candidato ele acabou de fazer 18 anos e ele nunca trabalhou, ou ele não tem ainda carteira de trabalho, né? Como ele não tem carteira de trabalho ainda, a gente não vai informar, né? Mas a gente é obrigado a informar, né, já que ele é maior de idade, a preencher a declaração de trabalhador sem renda ou com renda informal. E aqui nós temos o modelo, tá? Então a gente vai abrir esse modelo aqui para preencher esse documento. Nós vamos baixar aqui no celular ou no computador e vamos abrir aqui o documento. Esse documento, como é uma declaração, né, ele também não é um PDF editável, né? A gente precisa que a pessoa assine, né? Então a pessoa vai precisar assinar esse documento. Dessa forma, então vocês vão precisar imprimir, né, esse documento aqui, e a pessoa que estiver declarando a renda aqui, ou que não tem renda, ou que tiver renda informal, ela vai ter que assinar esse documento, tá?
Então a pessoa vai preencher aqui com o nome dela, né? Vai colocar o documento, o RG, CPF, vai informar aqui o campus que ela está participando aí para fazer a matrícula. E ela vai informar aqui, ó, nesse caso ela não tem carteira de trabalho, né? Porque ele acabou de fazer 18 anos, ele não conseguiu emitir a carteira de trabalho ainda, né? Não recebi nenhum tipo de renda nos meses, então ela vai informar aqui que não recebeu, né? Nesse caso aqui, no nosso exemplo. E ela vai colocar aqui os meses, né? Então vai informar aqui o mês do nosso exemplo aqui é setembro, né? Outubro e novembro, né? Do ano de 2020. Tá? Trabalhei informalmente como? Aí, se a pessoa trabalhou de forma informal, ela vai informar aqui, né? Vai colocar aqui trabalhou de forma informal. Então aí no caso ela não vai colocar que não recebeu, né? Então no caso ela recebeu, só que ela trabalhou de forma informal, né? Aí vai informar aqui qual foi o trabalho que ela fez, né? Então, sei lá, venda de salgados, por exemplo, né? Trabalhou vendendo salgados. Aí vai informar aqui os meses, né? Nos meses, são os meses setembro, outubro, novembro, né? No ano de 2020. Ou se ela trabalhou só em um mês, ela vai informar aqui qual foi o mês. Tendo uma renda mensal, ela vai informar aqui a renda mais ou menos que ela teve, tá? E ela pode ter recebido pensão alimentícia também, né? Aí ela vai informar aqui o valor que ela recebeu, tá? Aí ela pode informar aqui também se não recebeu pensão alimentícia, os meses e tal. E aí no final ela assina, tá? O documento. Ok? Então basicamente esse aqui é o documento de declaração de trabalhador sem renda ou renda informal. Que precisa sim, nesse caso, precisa ser impresso, né? Vai ter que preencher e assinar, tá? Porque a gente precisa de fato da assinatura. E aí vocês vão precisar escanear, né, e depois colocarem essa informação aqui no balcão digital, tá bom? Aqui no respectivo campo de declaração de trabalhador sem renda ou renda informal. Também, se for o caso, vocês podem colocar aqui documentos complementares, tá, de renda. Pode ser que quanto mais documentos vocês colocarem, melhor, tá? Porque vai ficar mais fácil do campus identificar aí se vocês têm direito a essa cota ou não. Pode ser que se vocês não colocarem no primeiro momento, quando o campus for fazer a análise, pode ser que eles solicitem, né, que vocês coloquem a comprovação de algum documento complementar, tá, da renda, né? E aí vocês vão ter que voltar aqui nesse questionário e informar aqui o documento complementar, tá bom? Aí vamos aos dados do membro 2. Então o membro 2 aqui vai ser o pai, né, do candidato. Então nós vamos colocar aqui o nome, tá? Do pai, né? Em relação ao candidato aqui, ele é o pai, né? E é o documento de identificação do pai, tá? Então RG, CNH, enfim, vamos anexar aqui. O membro é maior de idade? Sim, tá? Então ele é maior de idade. Aí a função. Então aqui o pai ele é professor, tá? Professor. Renda bruta do antepenúltimo mês, né? Então, lembrando que a gente está se referindo aos 3 meses anteriores à inscrição no processo seletivo. Nesse caso aqui é o mês de setembro, tá? O mês de setembro aí. Opa, preenchi errado aqui. Na verdade aqui não é para escrever mês de setembro, aqui a gente escreve de fato a renda, né? Então a renda do pai, né, foi 2.000, né? Então 2.000. E aí no penúltimo mês, que é o mês de outubro, também foi 2.000. A renda bruta no mês de novembro também 2.000, tá? Aí comprovante de renda, né? Então tem um vídeo aqui nessa descrição dessa página, tá? Que eu falo sobre a parte da comprovação dos documentos, né, que estão previstos lá no edital, que também constam na convocação para matrícula, tá? Então é importante que vocês assistam esse vídeo, principalmente os candidatos que forem da parte aqui que estão concorrendo, né, a cota de renda. É importante assistir esse vídeo porque são muitos documentos, né? Então é importante que vocês assistam esse vídeo também. E aí aqui nós estamos falando que é um professor, né, que ele trabalha numa escola particular, e aí ele tem lá o seu todo mês ele recebe o seu holerite, né?
Então esse vai ser o comprovante de renda que ele vai apresentar aqui, tá? No mês de setembro, outubro e novembro. Nesse exemplo, né? Então, no edital de vocês pode ser que sejam outros meses. Então é importante que vocês verifiquem lá no edital quais são os meses que estão sendo solicitados do seu respectivo ano, tá? Então aqui no caso é de setembro de 2020, ele vai anexar aqui o documento, tá? E aí do mês de outubro, que ele vai anexar, e novembro. Aí no caso ele pede o upload da carteira de trabalho, tá? Mas no caso desse exemplo aqui, não precisa, tá? Mas se fosse um candidato que, aliás, se fosse uma pessoa que não estivesse trabalhando, aí a gente pediria, né? Ele sendo maior de idade e ele tem carteira de trabalho, né? E não está trabalhando, aí a gente pede para que a pessoa, né? Vai ter que escanear lá. São 4 páginas, tá? A página da foto da carteira de trabalho, a página do verso que contém o nome da pessoa, né? Com os dados, a página do último registro e a página seguinte, que é a página em branco, tá? Então ele teria que escanear essas páginas, né? Pode ser pelo celular, um aplicativo de scanner ou um aparelho de scanner, e seria somente um arquivo único e teria que anexar esse arquivo aqui, tá? Nesse caso aqui, como ele está trabalhando, então não precisa anexar a carteira de trabalho, mas pode ser que a comissão que vai avaliar a sua matrícula, pode ser que ela solicite, né? Aí vocês vão ter que anexar depois, tá bom? Declaração de trabalhador sem renda ou renda informal. Aí, se for uma pessoa que não está trabalhando, né, ou tem renda informal e for uma pessoa que é maior de idade, ela vai ter que preencher essa declaração, conforme eu já preenchi aqui no caso do candidato que ele é maior de idade e não tem renda, tá? Mas nesse caso aqui, como o pai tem renda, ele não precisa preencher e ele está trabalhando de forma registrada. Comprovante de renda complementar, tá? Então esse aqui vocês podem colocar, por exemplo, imposto de renda, né? Se quiser colocar é importante, quanto mais documentos melhor. Mas se vocês não colocarem, pode ser que a comissão que for avaliar a sua matrícula do campus, vocês solicitem, né? Aí vocês vão ter que colocar depois. Nesse caso aqui eu não vou pôr então. Membro 3, aí no caso aqui vai ser a mãe, tá? Então eu vou colocar o nome da mãe aqui. E aí a relação com o candidato é a mãe, tá? Documentos de identificação, aí a gente vai pegar aqui o RG, a CNH da mãe, vamos anexar. É maior de idade? Sim. Tá? Então ela é maior de idade. Função no cargo. Então ela trabalha, ela também trabalha na escola, né? Ela é professora também, tá? É professora. Aí a renda bruta a gente vai colocar aqui R$1.000, tá? Um exemplo. A mesma renda no penúltimo mês e no outro mês também. Nesse caso aqui, na comprovação de renda, nesse caso ela não recebe, ela não tem o olerite, ou acabou não encontrando o olerite dela, né? Perdeu o olerite. Então ela vai pegar o extrato bancário do banco dela, tá? Então ela vai anexar aqui os 3 extratos bancários referentes aos meses que são solicitados no edital, né? E ela vai anexar aqui os arquivos com os extratos. Carteira de trabalho, então a gente não vai anexar, e a parte de trabalhador sem informal ou sem renda também não. Comprovante de renda complementar a gente também não vai colocar. Aí o membro 4. O membro 4 é o irmão do estudante que é menor de idade, né? Aí a gente vai informar aqui o nome do irmão, a irmã no caso, né? Aí a relação com o candidato, irmã, tá? No caso aqui a gente vai ter que anexar um documento de identificação, né? A certidão de nascimento ou RG. É maior de idade? Nesse caso não é, tá? Então, se não é maior, a gente não precisa comprovar a renda. Então, aí no caso é só preencher essa parte. O 5º membro também é um irmão do candidato. Então, a gente vai informar aqui o nome do irmão. Relação com o candidato, irmão. Documento de identificação, certidão de nascimento, o RG, a gente vai colocar aqui. E também ele é menor de idade.
tá? Então a parte da renda a gente não precisa preencher. Aí aqui tem outras informações. Você, né, o candidato, é filho de pais separados ou divorciados? Tá? No caso não, tá? Eles moram todos juntos. Mas se fosse, aí você colocaria assim: o pai ou a mãe que não reside com você contribui financeiramente? Então assim, ele mora, se ele, por exemplo, morar só com a mãe, né, os pais são separados, aí você vai colocar aqui se o seu pai, né, que não mora com você, contribui financeiramente ou não, né? Então no caso dele não se aplica, né, porque os pais moram junto. Se sim, né, se tem uma pessoa da sua família, o seu pai, ou, né, no caso, ou sua mãe, que não mora com você, contribui financeiramente, você vai colocar o valor aqui que seu pai ou sua mãe contribui, tá? No caso aqui não se aplica, né? Então a gente vai colocar 0 aqui, tá? E vamos clicar em enviar. Tá, eu acabei esquecendo aqui do membro 1 de anexar um documento aqui de declaração de trabalhador sem renda, né? Porque ele é maior de idade e no caso ele não tem renda, né? Então acabei esquecendo de anexar aqui. E aí a gente vai clicar em enviar. Pronto, então finalizamos a matrícula, né, a solicitação de matrícula. Então aqui aparece que a sua matrícula foi solicitada com sucesso, a situação está em análise, né, na data que foi solicitada. É importante que vocês fiquem atentos ao e-mail de vocês, tá? Porque é o e-mail que a gente vai entrar em contato caso o candidato precisa fazer alguma correção de dados, tá? Então é importante que vocês fiquem atentos a isso. Eu vou fazer um vídeo também explicando sobre essa parte da correção dos dados, tá? Fazendo um exemplo. Então, aqui na situação, caso você precise corrigir os dados, vai aparecer aqui, né? Correção de dados, né? E caso a sua matrícula for atendida, né? Todos os dados estão corretos, os documentos estão corretos, aparecerá a situação aqui atendida e você já será o nosso aluno aqui do IFSP. Tá? Pode acontecer também da sua situação não ser atendida e aí a sua matrícula foi indeferida. Então você precisa entrar em contato com o campus através dos e-mails do campus que ficará disponibilizado na nossa página para verificar o motivo, né, do qual não foi atendida a sua matrícula, ok? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.